deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, paz do Senhor, Ale. ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Paz do Senhor para você que está comigo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Vai convidando mais pessoas para participar conosco nessa live, nessa tarde, amém? Creio que o Senhor falará conosco nessa tarde. Vamos aguardar. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite. Paz do Senhor a todos que estão entrando. Deus abençoe. Paz do Senhor, Sol. Deus abençoe. Márcia, paz do Senhor. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Aleluia! Vai convidando mais alguém para estar conosco, amém? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Aqui quem fala é a irmã Rafaela Silva. E hoje eu vou estar dando continuidade ao estudo bíblico Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar da sexta esposa de Davi. Você que está aí comigo, convida mais alguém. Eu tenho certeza que vamos ser edificados pela palavra de Deus que será ministrada nessa tarde aos nossos corações. Estou muito alegre de estar aqui com vocês, tá bom? Para mim é sempre uma honra poder estar aqui pregando e falando da graça e da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vai ser muito interessante esta esposa de Davi. Eu busquei muito a respeito dela e achei coisas muito interessantes para trazer para você. Mas antes da gente estar dando início, algumas pessoas me procuraram no meu direct perguntando para mim, peraí, deixa eu pausar a música aqui, para mim poder explicar direitinho para vocês a respeito daquele desafio que eu lancei pelo meu Instagram, que era para nós escrevermos cartas atemporais para os nossos filhos. Não sei se muitas pessoas aí viu, mas algumas pessoas me procuraram e falaram: irmã Rafa, no dia da live, explica direitinho como que funciona pra gente que quer fazer também. Gente, desde quando eu me converti com 16 anos de idade, eu sempre tive o hábito de escrever para Deus. Eu sempre fui muito boa com as palavras em escrever, eu sempre gostei. Tenho vários cadernos aqui que eu gosto muito de escrever. Então, quando eu era muito jovem, eu lembro, eu estava na mocidade, fazia parte da mocidade, tinha acabado de me converter. Eu lembro que eu fiz uma carta para Deus com tudo assim que eu almejava para o meu futuro. E eu fui escrevendo nos mínimos detalhes aquela carta. Isso foi no ano de 2007.
E eu peguei essa carta, coloquei junto com meus outros... deixa eu devolver o celular pro meu filho, só um minuto. Fecha a porta, bebê. E eu peguei e coloquei essa carta com as demais coisas que eu tenho e esqueci dela. Passaram-se alguns anos, muitos anos. E eu achei essa carta, ela tava toda amarela já. E aí, irmãos, eu fui lendo cada pedido que eu fiz para o Senhor, cada sonho que eu tinha escrevido. Irmão, e é surpreendente o que Deus faz na nossa vida. Sabe, às vezes a gente sonhamos, mas Deus sonha com coisas maiores para nós. Então, e Deus me surpreendeu. E esses dias perdi o sono de madrugada, porque essa é a maneira com que eu relaciono com Deus. Às vezes Ele faz com que eu perca o sono para que eu fale com Ele. E o Senhor me fez recordar desses períodos a qual eu escrevia muito. E Ele falou assim para mim, dentro do meu coração eu creio que é Deus, porque eu tenho testemunhado o cuidado de Deus em tudo. Deus falou para mim, escreva cartas atemporais para cada um de seus filhos. E aí eu falei assim, legal, vou lançar esse desafio para minhas amigas e companheiras do Todas pelo Reino. Irmãos, foi tão lindo porque todas elas toparam. A nossa presidente, a irmã Ellen, falou, Rafa, que coisa linda, eu nunca tinha parado para pensar. Irmãos, eu escrevi 3 cartas que serão entregues daqui a alguns anos. Não sei qual é o período que o Senhor vai permitir. Já falei que eu vou colocar essas cartas em um lugar que eu venha esquecer delas. E entregarei. Então eu fiz 3 cartas e coloquei em 3 envelopes diferentes. Cada envelope desse representa um dos meus filhos. E foi surpreendente escrever cada uma dessas cartas, porque era como se eu estivesse profetizando algo para o futuro dos meus filhos. E eu creio que cada palavra que eu escrevi aqui, não foi eu que escrevi. Foi o Espírito Santo de Deus que me direcionou a escrever elas. E eu creio que eu vou colher o resultado de cada sementinha que eu plantei aqui. Então, para você que quer participar desse desafio, não sei aí quem já participou em algumas escolas que tem aquela cápsula do tempo, é mais ou menos isso. Você vai escrever cartas para daqui uns anos você entregar para os seus filhos. Cartas com palavras de motivação, palavras proféticas, palavras de incentivo. Coloque aí conselhos para os seus filhos. Em cada uma das cartas, né? Quem sabe que eu tenho 3 filhos, né? Eu dei 20 conselhos que eu acho essencial para que eles se tornem homens, né? E mulher cheio de virtudes, debaixo de um crescimento da palavra de Deus. Então, isso é um particular meu com Deus, que eu sempre tive, e Deus falou para mim partilhar com vocês. Então, vocês que desejam fazer, faça, que eu creio que Deus vai te surpreender, assim como Ele já tem me surpreendido. Amém? Deus abençoe. Então, para você que depois ficou meio na dúvida, procura eu no direct lá no meu Instagram, que eu explico melhor para vocês. Mas acho que deu para entender, não deu? Dá um okzinho assim, fala, eu entendi, irmã Rafaela. Tá? Então é isso, eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender com esse cuidado. Irmãos, hoje eu vou estar dando continuidade ao estudo bíblico. Nós vamos falar da 6ª esposa de Davi. Agite é o nome dela. Não tem muita coisa detalhada, mas eu fui procurar um estudo mais profundo, na historialidade mesmo do estudo judaico, para saber a respeito do nome, de quem ela foi, e eu encontrei muita coisa legal. Confesso que muita coisa do que eu vou falar, tá, vai ser um pouco confrontante, porque ela é uma esposa um pouco, assim, vamos dizer, polêmica para a nossa atualidade, tá? Mas eu vou entregar tudo que o Senhor fez eu escrever aqui, e creio que nós vamos ser edificados em nome de Jesus. Irmãs, para escrever o atrasado, meu áudio tá saindo atrasado, é isso? Ou tá tudo bem, a luz tá ok, o áudio tá ok? Me dá um feedback aí para eu saber, gente, como que tá? Tá tudo ok? Tá tudo ok, gente? Me dá um feedback aí pra mim saber como que tá. Tá tudo ok? Ok. Então eu vou fazer uma oração e nós já vamos dar início. Já vai deixando a tua Bíblia aberta aí. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 3, tá bom? Eu vou fazer uma oração rapidinha e nós já vamos estar adentrando nesse estudo bíblico, tá bom?
Curve a tua cabeça aí onde você está, vamos orar junto comigo. Pai bendito, nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, com nosso coração e com nossa mente aberta para aquilo que o Senhor nos quer instruir. Senhor, venha falar aos nossos corações, venha nos dar direcionamento, nos ensinar segundo a tua palavra. Pai, eu acredito, eu tenho completa convicção que este estudo bíblico foi o Senhor que colocou no coração da nossa dirigente irmã Ellen, para que nós possamos dar, meu Deus, uma visão mais ampla do evangelho, do comportamento de mulheres cristãs, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nessa tarde nos confronta, fala conosco, coloque tudo aquilo que está fora no esquadro novamente, mas não nos deixe, Senhor, sair daqui, Pai, sem entender a tua vontade para conosco. Eu já creio, Senhor, que o Senhor operará no nosso meio coisas maravilhosas e grandiosas que nós iremos testemunhar para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, nos instrui, nos ensina nessa tarde para a glória do santo nome do teu filho, Jesus. Amém? Oh, glória! Tô vendo que tá entrando bastante gente, tô muito feliz de você estar comigo. Gente, vai ser rápido, vai ser breve, tá? Eu não vou me delongar. No máximo vai dar 1 hora aí do Instagram, que o Instagram me concede, tá bom? Peço pra você, fica comigo até o final, convide mais alguém que eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Então vamos fazer a leitura bíblica. Se encontra no livro, perdão, 2 Samuel 3, versículo de número... Aleluia. Versículo de número 4. Vai falar a respeito do quarto filho, né? Que aí vai citar o nome, que é o nome da esposa, da sexta esposa de Davi. Vai dizer assim, ó. 2 Samuel 3:4. E o quarto filho, Adonias, filho de Agite. Só tem isso. Esse é a única coisa que se fala a respeito dessa esposa, que ela era a mãe do filho Adonias do rei Davi. Para você que é um leitor da Bíblia, vai saber que Adonias é o quarto filho de Davi, o terceiro filho problemático de Davi. Mas como aqui o estudo é mulheres da Bíblia, as esposas de Davi, eu quis buscar alguma coisa que fosse mais complexa a respeito dessa esposa. O nome dela, Agite, é Agite mesmo, sabe Agite de agitar? É isso mesmo. O nome delas tem o significado, aquela que nasceu em uma festa, uma mulher que é festiva. E como condizente ao nome dela, eu fui buscar na história quem era Agite. Agite era uma dançarina. Davi, algumas alianças, alguns casamentos, numa monarquia, numa dinastia daquele tempo, era feita por interesses, né, monarcas, né? As alianças eram praticamente assim. Davi, como era um rei, ele se casava com outras mulheres para unir alianças, aliados e forças. Só que algumas dessas esposas que Davi teve não foi para unir aliança alguma. Alguma dessas esposas, Davi viu elas, achou elas muito belas, muito atraentes e tomou para si como mulher, né? Se tem uma coisa que eu costumo dizer é que Davi, ele era homem de Deus? Sim, mas ele era um homem. E nós, seres humanos, tendemos a ser conduzidos pelas nossas paixões. Por isso que a palavra vai dizer para nós nos prudenciar, para que nós tenhamos a mente sóbria, para que nós não deixamos com que a nossa carne, os nossos desejos sejam o prepulsor das nossas ações. E Davi tinha muito isso nele. Davi se deixava ser levado muito por aquilo que ele via e achava belo. Diferente de Abigail, que ele tomou ela para si pelo fato dela ser uma mulher índone, uma mulher sábia, uma mulher cujo a sabedoria dela transcendia a beleza.
Algumas de suas esposas ele tomou porque era muito bela, né? Vamos ter mais pra frente o famoso caso de Davi com Betseba, mas aí já é um outro estudo que você vai ficar ligadinha e vai assistir. E então ele era muito dado a isso. E a Gite não foi diferente. Ela não foi nenhuma aliança assim que Davi teve de reinado, não. Alguns historiadores vão dizer que ela era uma dançarina e em certa feita, porque entenda uma coisa, hoje em dia nós temos muito entretenimento, não é? A gente tem televisão, tem rádio, a gente tem internet, né? Hoje em dia, entretenimento é dado a nós assim com bandeja. Gente, paz, Senhor, para todo mundo que tá entrando, tá? Não tá dando para mim acenar, mas muito obrigado por você que tá aqui comigo, tá bom? Só que na época dos monarcas, dos reis antigos, o entretenimento nas festas era trazer moças belas, jovens, para dançar segundo as músicas. Então, irmão, esse negócio de dança, hoje eu vou falar muito disso. E quando eu estudava, o Senhor me confrontava muito. Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não vão gostar do que eu vou falar. Mas tem muitas pessoas que vão concordar comigo. E eu encabecei aqui um texto. Um texto não, um título, né? Não se deixe ser levado pelo entretenimento, né? E essa esposa de Davi vai nos relatar muito a respeito disso. Porque ela era uma dançarina. Então, para os monarcas, para os reis poderosos da antiguidade, era comum se distrair com belas moças em suas festas. E tem uma coisa que eu aprendi, independente se seja em séculos passados ou nos nossos vindouros, é que o poder, ele agrega 3 coisas muito assim, perniciosas para a vida do homem, que é a fama, o prazer e a ganância. Quando vem o poder, essas 3 coisas vêm de bandeja junto. Por isso que tem aquela seguinte frase: quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Porque quando você dá poder para a pessoa, você vai conhecer essa pessoa. E geralmente quem tem muito poder, quem tem muito domínio sobre si, vai se deixar ser levado por essas 3 vaidades. Pela fama, pelo prazer da carne e pela ambição. E a ambição leva a gente a fazer coisas assim horrendas. E Davi estava nesse ápice de poder. Aqui no texto, o povo todo já estava abandonando Saul, já não queria mais saber de Saul. Estava o povo todo já aclamando Davi como novo rei. Aqui Davi já estava no patamar de glória dele. Davi já estava estabelecido. E agora ele vai tomar para si essa bela moça, a qual em uma festa, a palavra não vai dizer. Eu fui buscar a fundo, depois se você quiser pesquisar, dar um Google aí, né? Pesquisar, você vai encontrar que ela era uma dançarina. No entanto, a Gite significa festiva, aquela que nasce em uma festa. Irmão, e aí? Eu fui anotando algumas coisas que nós cristãos temos que fazer muita separação. Se tem uma coisa, irmão, que o neopentecostalismo trouxe para a nossa atualidade, eu não tenho nada contra. Nada contra. Não sou retrógrada, não sou uma pessoa com uma mente de 80 anos, não. Eu sou muito atual, mas só que eu entendo uma coisa, que a palavra de Deus deixa bem claro, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas, tem entretenimentos que às vezes vêm para profanar o santo. Tá entendendo? Davi era um homem separado por Deus. Davi era um homem a qual Deus tinha ungido ele para um propósito. E agora ele vai tomar mulheres para si, não somente para ser, vamos colocar aí, né, geradoras da sua dinastia, dos seus filhos. Não, ele também inclui no pacote de mulheres a qual ele vai casar coisas que o atrai pelos olhos, tá entendendo? Nem tudo que atrai os meus olhos e alegra o meu coração vai fazer bem para mim lá na frente. Você vai entender isso que eu vou falar, porque o fruto de Agite, que é essa esposa de Davi, não vai ser muito legal. Ele é o 3º filho mau que Davi vai ter. E ela é mãe de
Adonias e Absalão, 2 dos filhos ruins que Davi teve. Então ela era uma dançarina, ela dançava. E aí eu fui buscar um pouco a respeito desse negócio de dança. Porque, irmão, esse negócio de dança, eu não tenho nada contra, tá? Esse entretenimento. Só que temos que ter um pouco de prudência para não profanar o santo. E o que eu tenho visto, se tem irmãs aí que são pregadoras, que estão comigo, ou pessoas que já frequentaram outras igrejas, outras denominações, vai entender o meu raciocínio. Pelo amor de Deus, não interprete de uma maneira errônea o que eu vou dizer aqui nessa tarde. Só que as coisas santas de Deus, ela tem que ser feita com santidade. A palavra não vai dizer em momento nenhum que esta mulher dançava para a glória de Deus. Não, porque se ela dançava para a glória de Deus, de maneira nenhuma ela ia atrair olhar de sedução. E que o que tem corrompido, aqui nós estamos tendo uma seleção de estudo mulheres da Bíblia, então eu vou direcionar minha palavra para mulheres aqui, mulheres santas de Deus, tá entendendo? Mulheres que tendem a ter uma vida consagrada na virtude e nas diretrizes da palavra. Se Davi, raciocina comigo, se encantou por ela, e ela era uma dançarina, a dança dela jamais seria para glorificar a Deus. Quer que eu te prove? Livro de Marcos, eu anotei aqui, tem uma outra dançarina. E essa é bem do Satanás mesmo. Vamos pôr aí. Livro de Marcos, capítulo de número... Calma aí que eu anotei aqui. Livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo número 22. Lembra de Herodes e a mulher de seu irmão que ele tomou para si? Vocês lembram desta passagem? Que ele está cumprindo uma festa do seu aniversário, fazendo uma festa de aniversário para si. E como presente da mulher de seu irmão, Herodias, que era o nome dela, ela dá para ele uma dança de sua filha. Olha isso, presta atenção. Ela coloca a própria filha dela para dançar para o homem a qual ela está amaziada, junta, porque ela não era esposa dele. Ela era esposa do irmão dele e ele tomou ela para si. E agora Herodes está cumprindo seus anos, fazendo aniversário, e na sua festa, aquela mulher perversa vai pegar a própria filha, que a palavra vai deixar bem claro que é uma jovem, vai trazer para o meio da festa para que ela se insinue em danças. Isso, Salomé. Para que ela se insinue em danças para Herodes. E Herodes fica tão encantado, presta atenção no raciocínio que eu quero chegar. Herodes fica tão encantado, eu vou ler para você. Marcos capítulo 6, versículo de número 22. E entrou a filha da mesma Herodias, que era a mulher do irmão dele. Que a danada tinha o nome o nome igual ao Herodes, né? Você entendeu. E dançou e agradou a Herodes e aos que estavam à mesa junto com ele. E disse então o rei Herodes, a jovem: pede-me o que quiseres. Presta atenção no que tem o poder da sedução. Viu? Eu vou bater um pouquinho? Vai doer um pouquinho? Tem gente que vai me odiar por essa palavra? Vai, mas eu não vou engolir fogo. Viu? Porque esta geração precisa de uma palavra de verdade. Estão contaminando o santo com aquilo que é profano. Aleluia! E isso pode se passar anos. A dança de Miriam, eu já vou falar, é um outro tipo de dança. É um outro tipo de dança. Aguenta aí, minha irmã. Ruth, eu já vou dizer. Presta atenção. Me pedes o que quiseres, até a metade do meu reino. Olha só, eu te darei.
Herodes vira para aquela jovem e diz para ela: me pede até a metade do meu reino, se você quiser eu te dou. Aí sabe o que a mamãe dela vai dizer? Não, não. Pede a cabecinha do profeta. Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E ela pede. A palavra vai dizer que Herodes temia matar João Batista. Mas ele fica tão enfeitiçado pela dança daquela moça que ele vai e manda decapitar João Batista. Remande calamassuriandehai. A verdade tem sido vendida por prazeres que acalentam, aleluia, o ego do homem. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Ainda que decapitem a minha cabeça, eu não vou deixar de pregar esta verdade. Doa quem doer. Aleluia! E a palavra vai dizer que a Gite, ela não era uma mulher que dançava na presença de Deus. Quando a palavra de Deus falar de júbilo, essa dança, júbilo é dança de alegria. Júbilo é dançar de alegria. Quando Miriam saca o pandeiro e dança na presença de Deus, não tem nada a ver com algumas danças atuais que eu tenho visto. A dança de Miriam era uma expressão de alegria, júbilo, expressão de alegria em todo movimentar. Então quer dizer que, irmã Rafaela, quando uma irmã entra no reteté da igreja, isso é uma dança de alegria. Sim. Sim, eu não sou contra o ministério de dança, desde que ele tenha prudência. Eu já fui convidada a estar, eu vou testemunhar aquilo que eu vi, tá? E não foi uma vez só, não. Foi várias. Eu fui convidada a estar ministrando em uma igreja. Foi eu, meus filhos e meu esposo. E eu, quando vou com toda a minha família e os pastores me chamam para subir no altar, eu não subo no altar quando meu esposo está comigo, porque ele não é obreiro. Eu fico sentado junto com meu esposo e meus filhos. E aquele pastor daquela igreja colocou nós para sentarmos na frente. E tinha um ministério de dança lá. Só que, irmão, eu tô falando de mim, Rafaela. Eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. Eu, Rafaela, eu conheci o mundo. Eu, Rafaela, eu já dancei para Satanás. Eu, Rafaela, era convidada para dançar em boates. Então, eu sei do que eu tô falando. Tem muita gente com persividade no coração, maldade, dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas não está. Viu? Está somente satisfazendo o seu ego dentro da igreja. E eu digo isso com propriedade. Porque quando eu larguei o mundo ficou lá atrás. Eu não trouxe o mundo para dentro da igreja. Então hoje a palavra vai doer um pouquinho, mas nós vamos aprender com esta esposa de Davi que o mundo não pode entrar no propósito que Deus tem com você. Muito dos erros de todos os reis bíblicos estava no encher os olhos com aquilo que agradava o coração. Porque a nossa sociedade diz, se agrada o teu coração, se faz você feliz, vai e faça. Mas a palavra diz que o meu coração ele é enganoso, ele não sabe o que é bom para mim. E eu estava com meu esposo essa certa feita e tinha um grupo. Irmã, presta atenção. Eu já vi grupos de dança abençoados, já vi. Já vi que quando aquela menina, ela introduzia o gesto, o céu descia, eu já vi. Eu já vi coisas lindas, sim, já vi, porque era debaixo da direção de Deus. Mas tem umas coisas que não é debaixo da direção de Deus. Não vem com isso não, minha filha. Tem umas coisas que é agite, que é Salomé dançando no meio da igreja para corromper o santo. Viu? Para corromper aquilo que já foi consagrado para Deus. Vai doer, vai ter gente que tá saindo, pode sair. Eu não tô nem aí, mas eu vou pregar. Esta é a esposa que ficou para mim pregar. A Gite, a dançarina. Eu vou ter que falar. Não tem como eu fugir. Não tem como eu fugir. E essa tinha uma jovem muito bonita, muito robusta. E meu esposo é um homem alto, 1,80 m, que Deus me deu, tá? Mas a carga para carregar esse homem é pesada, eu falo, é bonito, mas ninguém aguentaria. Só eu mesmo. Loiro, olho verde, né?
E essa menina, ela era muito avantajada. Deus tinha dado os atributos para ela que Deus não deu para mim, minha filha. Você tá entendendo, minhas irmãs? Deus deu os atributos para ela que Deus não deu para mim. E as roupas dessas meninas não eram igual aos demais que eu já vi aí de grupo de dança, que é aquela roupa larga, que esconde, né? Você tá entendendo? A dessas meninas era muito agarrada, minha filha. E parece que ela gostava, sabe, de virar de costas e se insinuar. Aí teve uma certa ocasião que essa menina foi fazer não sei o que e ela jogou a mão assim e bateu na coxa do meu marido, minha filha. Oi, Brasil. Dentro da igreja. Ministério de dança. Ministério de dança que, segundo elas, é pro papai, mas o papai não tem recebido isso, não. São pessoas que não retiraram o mundo de dentro de si e estão para fazer o desejo da sua... É misericórdia mesmo, mãe Michele, mas foi real, viu? Foi muito real. E eu olhei aquilo e eu falei, pai, tem misericórdia desse Satanás dentro da igreja, Jesus. Vamos tirar isso. E se você for ver toda a história de religiões pagãs, agora vamos entrar aqui num contexto bíblico. Todas, tanto de Balaíns, Astarote, Baal, no Egito, todos eles, quando tinha alguma cerimônia sacerdotal a deuses pagãos, havia danças sensuais. Você pode olhar aí a nossa geração sendo corrompida de uma sexualidade tamanha. Crianças de 3, 4 anos fazendo danças obscenas. Não ache isso normal. Isso é projeção do diabo para corromper as virtudes, os valores da nossa sociedade. Então, quando essas moças eram trazidas até os banquetes dos reis para entretenimento, era esse segundo sentido de sedução, para encher os olhos. E aí eu vou dizer, irmão, o que tem que encher o olho das pessoas que adentram na casa de Deus, aleluia, não é um entretenimento, continua sendo o santo e poderoso evangelho. Oh, aleluia! Não é o que vai fazer eu gostar de estar no ambiente, é o que vai confrontar o meu velho eu. Eu não aceitei Jesus porque eu gostava do ambiente. Eu aceitei Jesus porque através da palavra confrontou o meu pecado, o meu erro, o meu eu, os meus dilemas carnais. Só que esse novo, né, new é novo, esse neo, né, novo evangelho qual tem sido trazido para a nossa atualidade, tem corrompido a nossa geração. Hoje em dia, irmão, não estou falando para você ser retrógrada, não estou falando para você, sabe, irmão, tudo demais também, sabe, cansa, tudo demais também é enfado. Nós temos que ter o limite das coisas. Tem muita gente que vem cheio de carnalidade e aí se abre uma pequena porta, às vezes é uma pequena brechinha que se abre, mas tem muita gente mal intencionada que pega aquele, sabe? Deixa eu mostrar. Pega aquela brechinha assim, aquele trincadinho e vem com as imundícias todas e já estoura a parede. Você tá entendendo o que eu tô falando? Se você estiver entendendo, me dá um glória a Deus. Tá entendendo? Às vezes abre uma brecha e tem gente que tá dentro da igreja disfarçado de crente, mas é um mundano. E aí pega aquela brechinha e já arromba e entra com o mundanismo todo de uma sociedade pecaminosa. E é por isso que nós vemos pastores caindo. Por isso que nós vemos famílias sendo destruídas. Por isso que nós vemos mulheres adulterando com homens obreiros dentro da igreja. Por quê? Porque se abre uma brecha e aqueles que têm a lascívia, a maledicência dentro de si, já entra com tudo, arrombando tudo. E quando vai ver, já não tem domínio. Por isso que tem que haver prudência dentro da casa de Deus. E muito do erro da vida de Davi, dos erros cometidos por ele, foi porque ele se deixou ser enganado pela paixão carnal. Irmão, eu entendo que você é ser humano manifesto de desejo. Sim, eu entendo. Mas a palavra vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo que ele fugirá de vós.
Se você se sujeita diante da palavra, diante da oração, diante da intimidade, ainda que o diabo venha com 1000 pratos para você, com 1000... Tem irmão homem aqui na live, tá entendendo o que eu tô falando? Com 1000 dançarinas agite, com 1000 Salomé. Se você tiver debaixo da palavra de Deus, nada entra no teu coração, o diabo vai fugir. Mas só que não, as pessoas estão perdendo batalha. Sabe por que estão perdendo batalha? Porque a sociedade está implantando. Se é ser humano, é assim mesmo. E com isso estamos perdendo os nossos valores, estamos perdendo a santidade. Estamos perdendo as nossas virtudes. E a noiva do Cordeiro está cada dia mais com as suas vestes manchadas. Mas eu creio em Deus que, aleluia, se levanta um povo, se levanta mulheres e homens, jovens, crianças, remandecai, alamasuriandecai, nesta última geração para dizer: sai para fora entretenimento mundano, sai para fora a lascívia, sai para fora a sexualidade, sai para fora o adultério, porque a casa do Senhor ainda é lugar santo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Todas esses entretenimentos dos monarcas antigos nada mais era do que saciar o seu desejo carnal. Eles tinham tanta abastança. Eu costumo dizer que tem gente que é tão rico, né? Tão rico, que o que só tem é dinheiro mesmo, porque é tão pobre de espírito. E quanto mais se há riqueza, se há poder, mais se quer. Irmão, eu convido você a dar um Google e pesquisar a respeito de abusos infantis. É isso que eu digo, uma porta abre outra porta, um abismo caminha para outro abismo. O ser humano diz: eu gosto daquilo, eu vou sustentar essa paixãozinha da minha carne. Eu vou sustentar isso, eu vou sustentar aquilo. E quando vai ver, sim, Davi caiu porque deixou de ir para a guerra, tirou os olhos da guerra e a queda é certa. Sim, quando nós perdemos o foco do que fomos projetados para o propósito ao qual o Senhor nos projetou, a gente cai porque a gente deixa nos ser conduzidos pelo nosso coração. Começamos a fazer as coisas para o nosso bel prazer. Viu? E eu já vi muitos irmãos dizendo: nisso o diabo não me pega, nisso eu jamais vou cair. E caiu feio. Por quê? Porque a queda do homem é a soberba em dizer que jamais fará. E sabe onde está a virtude do homem? É pedir a misericórdia de Deus e reconhecer que somos nada diante dele. As pessoas brincam com agite, brincam com fogo, brincam com entretenimento. Lembra de Sansão? É só um dedinho no mel, não vai fazer mal. Tá entendendo o que eu tô falando? É só uma passadinha no mel, não vai fazer mal. Às vezes, aquilo que é doce aos olhos e ao coração, que simboliza a nossa mente, vai ser amargo para o teu futuro. Eu costumo dizer que cada ação vai haver uma reação. Algumas religiões pagãs vão dizer que isso se chama karma, mas eu digo que a lei da reação e ação. Errou, vai ter consequência do teu erro. A tua escolha foi errada, vai ter consequência da tua escolha. Davi poderia ter escolhido mulheres sábias? Sim. Meu Deus, Jerusalém estava repleta de moças jovens, sábias, debaixo de virtudes. Mas ele não quis assim. Ele se deixou ser levado pela aparência. E nem tudo aquilo que é belo, viu? Nem tudo aquilo que é bonito, às vezes é bom. Às vezes é uma caixinha do mal vindo num embrulho maravilhoso, mas dentro só a podridão. E aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número, 10, 31,
Olha eu amo muito essa palavra. Eu costumava, todas as vezes que eu ia pregar para mulheres, porque eu tenho uma apostila a respeito de sexualidade cristã. E as pessoas acham que tem algumas áreas da nossa vida que Deus dá as costas. Não, meu irmão, em todo tempo Deus está conosco. A todo momento Deus está comigo. Aí, apóstolo Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios capítulo de número 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, presta atenção, fazeis tudo para a glória de Deus Pai. Quer coma, quer dance, quer rodopie, quer saculeje, quer tudo que tu faça, viu? A palavra tudo é um adjetivo soberano, tudo é tudo. Não tem meio termo. É igual as pessoas, elas enquadram pecados em departamentos diferentes. Há pecadão e pecadinho. Não, irmão, pecado é pecado, independente. Viu? Vai ter alguns pecados para a morte? Vai. Mas pecado é pecado. O problema é nós acharmos que o erro do outro é maior do que o meu. E isso se torna esse ciclo de justificativa. Eu vejo muito. Que adianta usar a saia até o pé e ser fofoqueira? E aí? Vai se justificar com o erro do outro, achando que o erro do outro vai encobrir o teu erro? Não vai. Não tem essa. Pecado é pecado. Todos nós estamos sujeitos a ele. Então o apóstolo Paulo vai dizer, ó, tudo que façais, faz para a glória de Deus. Aí pegam, alguns anos atrás, né, alguns antigos vão dizer, agora só falta dançar dentro da igreja. Isso nós já temos na atualidade. Não sou contra. Se a dança for para a glória de Deus, se Deus estiver mesmo sendo exaltado, como eu já vi, já senti a presença de Deus através de gestos, é lindo. Mas se haver malícia e sexualidade dentro do coração daqueles que estão fazendo aquilo, irmão, vai ter preço a ser pago, viu? E se eu permito aquilo contaminar o que é santo, o profano contaminar o que é santo, se eu estou sendo conivente, eu vou me agregar a esses também que vão pagar o preço por concordar, só para satisfazer o ego de alguém, viu? O que é certo em todo tempo, irmão. Se eu estou vendo alguém indo à beira do precipício e vendo que ela vai morrer, é meu dever como verdadeira cristã, viu? Ir lá e alertar aquela pessoa, olha, não faça isso, Deus não está se agradando disso. Olha, tem certeza que isso está sendo para a glória de Deus? Quer tudo o que façais, faça para a glória de Deus. Aí vão dizer assim, nossa, ser cristão é tão chato. Irmão, eu aceitei Jesus com 16 anos, eu conheci o mundo, viu? Eu sei o que é balada, viu? Eu sei o que é dançar com palco com gente famoso, viu? Mas quando eu aceitei Jesus, eu não quis trazer as minhas malas antigas para dentro da igreja, elas foram abandonadas lá atrás. Eu tive a completa convicção que Deus tinha uma nova história para minha vida. Ninguém precisou me convencer. Quem me convenceu foi Jesus. Sabe por quê? Porque eu costumo dizer que quando a palavra penetra como espada de dois gumes mesmo dentro da alma, fazendo divisão, ninguém precisa falar nada para você. Você tem a noção, o discernimento do que é de Deus e daquilo que não é. Então, eu não venho falar, irmã Rafaela Santos, eu sei, eu fui jovem, viu? Eu tenho marcas no meu corpo das escolhas erradas que eu fiz. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não quis entafuiar na goela abaixo das pessoas que tinha que ser do meu jeito, que tinha que ser assim para agregar as pessoas, que tinha que ser assim para atrair jovens. Não, porque eu não fui atraído por entretenimento. Eu fui atraída pela palavra de Deus. Foi pelo simples evangelho do Cristo apregoado no madeiro, se doando por amor da minha vida e levando sobre si um fardo que não era dele, sim meu. Foi isso que me atraiu. E quero te dizer, o que tem que atrair o meu e o teu filho, os jovens da nossa igreja, não é entretenimento, não. É o evangelho de Cristo. Me desculpa se você não gostou da palavra. Deus te abençoe, mas esta é minha visão de crente. Muito do erro dos homens são porque estão se deixando ser levado por o que o coração deseja. E o coração jamais pode nos guiar. O que tem que nos guiar é a palavra de Deus. Aquele que está debaixo da palavra, ele é confrontado dia após dia. Cada vez que eu abro esta Bíblia e eu leio ela, eu encontro um monte de erros.
mas não nela, em mim. E eu não tenho como mudar o que tá certo para consertar o errado dentro de mim. O que é certo tem que consertar aquilo que tá errado em mim. Não adianta eu querer inverter. Deus não vai inverter nada para satisfazer homens. E aí quando a palavra vai dizer que Deus vai vir fazer a separação do joio e do trigo, é exatamente isso. Não é eu e você que vai fazer a separação, mas é eu e você que temos o dever de pregar a verdade, doa ela quem doer. Ah, irmã Rafaela, mas se eu pregar uma palavra dura, eu não vou ter muitos seguidores no Instagram, eu não vou ser aplaudido, as minhas agendas vão minguar, que minguem! Mas eu não posso inverter os valores a qual a mim foi confiado. O entretenimento falso, fajuto, só vem trazer destruição. Vou te provar e já vou encerrar. Davi se deixa ser encantado por uma dançarina que chama Agite. Ele se deixa ser levado pela beleza dela, como Herodes deixou ser levado pela beleza de Salomé. As danças delas não eram para a glória de Deus, a dança dela era para satisfação carnal. Não se deixe ser conduzido pelas satisfações carnais, pelos aplausos, pelos prazeres, por aquilo que parece que é doce, mas no final vai trazer coisas que vão acabar com a tua alma. Viu? Então, a palavra vai dizer que o ventre dessa mulher vai gerar filhos. E eu vou falar somente de um e já vou encerrar. Adonias, Davi em sua velhice, já não tinha mais força em si. E agora o filho do entretenimento, Agite, entretenimento, dança, festiva, viu? Tem muita gente que só é crente se tiver congresso, se tiver festa, se tiver campanha, irmão. Eu quero é ver ser crente no meio de uma pandemia, quando tá tudo fechado, quando os cultos tem 3, 2, 4 gato pingado, quando o culto é de oração. Eu quero ver ser crente dentro de casa. Ser crente no entretenimento em grandes congressos, onde há rodopio, dança, entretenimento, é muito fácil. Mas só que às vezes a maioria dos frutos que estão sendo esbanjados não são de Deus. Adonias nasce do ventre da festiva. E Adonias vai ser o quarto filho, mas o terceiro filho mau, de coração, de má índole de Davi. Davi está em sua velhice. E agora, Adonias, por ser o mais velho ainda vivo, ele toma para si o trono do pai, estando ainda o pai vivo. E a palavra vai dizer que uma dinastia só poderia ser tomado o trono pelo filho mais velho quando o pai viesse a falecer. Davi ainda não era morto, mas Adonias já tinha esquematizado todo um projeto na sua cabeça para tomar o trono, Já tinha conquistado, agregado para si várias pessoas. E se tem uma coisa que frutos de entretenimento tendem a fazer é conquistar pessoas e agregar para si, para que essas pessoas encaminhem-se no mesmo pensamento. Quer que eu te prove? Quer que eu te prove? Tenta medir a quantidade de gente que vai em um show gospel, não sou contra, mas só tô falando, só tô dando exemplo. Ou uma festa gospel, para o tanto de gente que vai em um culto de estudo da palavra, onde vai confrontar a minha verdade. Onde vai ter mais? Fala pra mim. Então, se tem uma coisa que Adonias, o filho da festiva, sabe fazer, é agregar para si pessoas. Só que, enquanto tiver gente maquinando o mal, vai ter 2 ou 3 ainda que vão fazer funcionar a verdade no meio daquilo que foi instituído por Deus. Adonias estava todo já achando que o trono era... Sabe aquelas pessoas que acham que tá com a bola toda? O trono é meu pai vai morrer mesmo, vai ser meu. Só que Davi havia feito uma promessa que o filho herdeiro não era Adonias. O filho herdeiro seria Salomão. E agora, Betseba vai reivindicar aquilo que é dela por direito. Entenda uma coisa. Se não foi direcionado por Deus, amor. Se não foi Deus que constituiu, não vai ser. Pode conquistar público. Depois leia lá. Primeiro a Reis, no primeiro capítulo, lá inteiro, para você entender a história do filho da Agite, Adonias. Ele agregou pessoas para si, o povo todo já estava clamando, ele já estava sentado no trono.
viu? Todo mundo tava querendo o filho da festiva, é ele mesmo, é o filho da dançarina. Sabe por quê? A palavra vai dizer que os filhos que nasceram de Agite, Absalão e Adonias, eles eram muito lindos, porque ela era bonita. Ela tinha isso nela, ela encantava os olhos a qual via. Por isso que Davi tomou ela para si, porque além de dançar muito bem, além de dar entretenimento muito bem, ela era bela. E os filhos dela eram belos igual ela. Então, tende a isso, né? Pessoas que têm a artimanha de agregar pessoas para si, de ajuntar panelas para profanar o que é santo. Mas tem gente ainda, oh, aleluia! Tem gente ainda, eu vou até no livro de 1 Reis, eu vou até lá, peraí. Mas tem gente ainda com hombridade de saber que aquilo que foi falado e jurado diante de Deus vai ter que ser cumprido para a glória de Deus. Não é porque é bonito, não é porque fala bem, não é porque canta bem, não é porque lota a igreja, não é porque prega com eloquência, que às vezes é de Deus, que às vezes é aquilo que Deus constituiu. Vamos vigiar. Viu? Às vezes a promessa vai estar sobre aquele que ninguém dá nada. Aí vai vir um pessoalzinho para trazer Davi à memória das suas promessas. E eu já vou encerrando aqui. E aí, calma aí, gente. Aqui, 1 Reis. E aí, Davi se lembra do que prometeu. E se lembra que o herdeiro não é o agitadorzinho, filho de Agite. O herdeiro é o menino que ninguém dá nada. É Salomão. É sobre ele que a sabedoria divina vai pousar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Podem ter entretenimento, podem ter beleza, podem conseguir agregar muitas pessoas para si. Mas se não for de Deus, cai por terra. Somente o que fica é aquilo que é de Deus. O que nós aprendemos com esse estudo nessa tarde? Às vezes aquilo que agrada aos meus olhos, às vezes aquilo que dá uma leve momentânea êxtase de prazer na minha alma não é de Deus. Tem muita gente confundindo emocionalismo. Escuta isso. Tem muita gente confundindo emocionalismo com arrependimento. Por isso que o apóstolo Paulo, em todas as cartas, ele vai dizer assim: arrependei-vos, chora, pode chorar. Mas depois que chorar tem que se converter. O problema da nossa geração é que ele só chora. Só se emociona. É uma lalalaia nos cultos e chora, e chora, e chora. Mas a conversão não vem. E pode ler a palavra, meu amor. Lê ela. Arrependei-vos e convertei-vos. Não muda. Sempre vai estar junto esses dois. Tem que se arrepender, tem que chorar, tem. Mas tem que vir a conversão verdadeira. Não adianta só chorar e querer trazer aquilo que é profano para a casa do Senhor, não. Não vai vir com isso, não. Porque Deus está levantando homens em cada canto dessa terra, nessa última hora, para ainda pregar o que é certo. Amém? O que é certo. Irmão, ainda que sejam 2 ou 3. A palavra vai dizer que... Ó, presta atenção, vou ler o versículo número 5 do livro de 1 Reis para você e nós já vamos encerrar. Meu horário já está, falta 8 minutos, eu já vou encerrar. Então Adonias, filho de Agite, lá vem ela de novo, a dançarina, se levantou dizendo, olha só, eu reinarei. Ele já estava falando que ele ia ser o rei. E preparou carros. Ele fez aquela patiofada toda, sabe? Aquela patifaria toda. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele anunciando que ele ia ser rei. E tem tanta gente assim. Faz aquela balbúrdia toda falando que é de Deus. Mas Deus ainda sabe quem é realmente dele. E os que são de verdade conhecem ainda quem é verdadeiramente de Deus. Amém? Então que as minhas escolhas sejam escolhas com sabedoria. Nós estamos fazendo esse estudo das esposas de Davi para nós detalharmos porque cada uma delas tem uma característica muito peculiar e diferente. E cada uma delas agregou de uma maneira sobriamente boa, tanto quanto ruim para a vida de Davi, né? Algumas delas geraram filhos que foram abençoados e outras não.
Então por isso que eu falo, muito das minhas escolhas vai resultar nas minhas ações lá na frente. Nos meus frutos lá na frente. Então se eu for direcionado pelas paixões da minha carne, o meu fruto lá na frente vai ser de carnalidade. Agora se as minhas escolhas for escolhas corretas, escolhas que venham trazer virtudes, guarda essa palavra de 1 Coríntios no teu coração. Guarda. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo que você faça, independente se você coma, beba, vista, dance, ande, escute, tudo é soberano, é tudo. Façais para a glória de Deus. Irmão, não tem erro. Se tudo que você for fazer para a glória de Deus, você vai se dar bem. Amém? Então que as minhas escolhas sejam escolhas sábias, para que não venha corromper o propósito que Deus já decretou na minha e na tua vida. E guarda isso para você. Entretenimento carnal e mundano, vamos dizer fora. Vamos jogar para fora. Vamos agregar para a casa do Senhor os valores que ainda são reais. Amém? Então você guarde essa palavra. Nós hoje ficamos com a sexta esposa de Davi, Agite, a dançarina, né? E aprendemos que não podemos casar, não podemos conciliar de maneira nenhuma o santo com aquilo que não é santo, que é impuro. Amém? Então que Deus abençoe, que você possa compartilhar, a live vai ser salva, tá? Então você compartilha aí com mais pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra. Foi um prazer. Olha, gente, 18 pessoas. Sou grata a vocês que ficaram comigo até aqui, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram comigo. Um grande abraço e eu quero orar por você e já finalizar, amém? Para que Deus abençoe a tua casa, o teu lar e que nós possamos cada dia mais crescer na graça, no conhecimento e nas diretrizes da palavra que ainda é a mesma, que ela não muda, é nós que estamos querendo mudar, mas ela permanece santa, pura, eficaz e às vezes é que nem bezetacil, como diz a minha amiga irmã Juliana, né? Dói, fica dolorido, mas é para curar a minha e a tua alma. Senhor, meu Deus, bendito eterno Pai, eu quero louvar a Ti pela vida dessas pessoas que ficaram comigo até agora. Pai, em nome de Jesus, adentra os lares, visita os familiares, Senhor, e venha tirar todo o entretenimento banal, carnal, do meio das nossas casas, do meio das nossas famílias, da vida dos nossos filhos. Pai, que nossos filhos possam se converter, não através de entretenimento, não através daquilo que almejam os olhos, mas que a palavra santa, poderosa, o evangelho genuíno volte a ser prioridade dentro de nossos lares, dentro de nossas igrejas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu já te agradeço e já te bendigo por tudo que o Senhor nos ensinaste nessa tarde. Senhor, pode ser que alguém foi confrontado nessa tarde e não gostou, mas Senhor, eu não prego o que eu quero, eu prego aquilo que o Senhor coloca sobre a minha vida e tenho certeza que não falei nada além daquilo que o Senhor já tinha reservado para nós. Eu quero abençoar a tua casa, a tua vida, pelo santo nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.